Olá, doutores, tudo bem? Como estão aí os ânimos? Nossa, a flor da pele, não é? Eu sei como é que é, eu já fiz essa prova e eu imagino aí a tensão que os senhores estão. Eu sei que todos os professores falam, né? Inclusive eu também falei, fiquem calmos, leiam atentamente as alternativas, leiam atentamente os enunciados. Eu sei que todos falam, doutores, mas por que eles falam? Porque isso deve ser dito. Porque a gente, desse lado aqui, a gente percebe que muitas vezes a questão é dada, mas o examinando, por passar o olho muito rápido, ou seja, não prestar atenção no enunciado ou nas alternativas, deixa passar, perde aqueles preciosos pontos com aquelas questões que a gente chama de questões dadas pelo examinador de ordem. Então tomem cuidado, leiam a prova com bastante atenção, procurem ficar tranquilos. Se estiver nervoso, sai, dá uma relaxada, joga uma água no rosto, isso daí vai ajudar. Tá joia, doutores? Mas aqui o que é importante, eu lembrá-los aqui, não é, de alguns tópicos relacionados ao processo do trabalho. E é aqui que eu quero dizer para os senhores que o tema principal, depois de recursos, o tema principal em processo de trabalho é a competência da Justiça do Trabalho. Competência material e a competência territorial. Então aqui dentro de competência material, eu quero que os senhores lembrem o seguinte, em primeiro lugar com relação ao dano moral. Dano moral é de competência da Justiça do Trabalho. Se for decorrente da relação de trabalho, ele é de competência da Justiça do Trabalho. E o dano moral pré-contratual, contratual e o pós-contratual. Todos esses danos morais são de competência da Justiça do Trabalho. E o item mais importante do artigo 114 que traz a competência da Justiça do Trabalho, o inciso 1. O inciso 1 fala da competência dos servidores da administração. E aqui eu quero que os senhores lembrem-se de 3 espécies de servidores. Os servidores seletistas, os servidores estatutários e os de regime jurídico de direito administrativo. É de competência da Justiça do Trabalho, em razão da ADI 3395, dígito 6, é de competência da Justiça do Trabalho apenas os servidores seletistas. Os estatutários e os de jurídico direito administrativo são de competência da Justiça Comum, estadual ou federal, a depender de qual ente da administração ele é vinculado. Então, competência é o primeiro tema que eu tenho que lembrar, competência material. Lembre-se aqui também os dissídios de greve, tudo de competência da Justiça do Trabalho. E a competência territorial trabalhista, estabelecida lá no artigo 651 da CLT. Regra local da última prestação de serviço. Local da última prestação de serviço. Tomem cuidado aqui com relação à transferência dos empregados, porque o local que eu tenho que lembrar é o da última prestação de serviço. Lembre-se também, doutores, da questão do ius postulandi ou do jus postulandi. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho eu tenho o jus postulandi. O jus postulandi é o direito que a parte tem de ingressar com a reclamação trabalhista em próprio nome. O advogado aqui ele é dispensável, mas o jus postulandi é limitado. O jus postulandi do artigo 791 é limitado nos termos da súmula 425 do TST. Limita-se o jus postulandi até a primeira e a segunda instância. Recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, leia-se, embargos no TST, ou qualquer outro recurso de competência do TST, a parte não poderá fazer uso do jus postulandi. Recurso de revista pode? Não pode. Por quê? É um recurso eminentemente técnico. Assim como ele também não pode fazer uso do jus postulandi em ação rescisória, mandado de segurança e ação cautelar. Já que estamos falando aí de ação cautelar, me lembrou aqui recursos. Então recursos eu tenho que lembrar o quê? Recursos, lembre-se de 3 peculiaridades. Primeira regrinha, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Artigo 853, parágrafo 1º da 893, parágrafo 1º da CLT.
Decisão interlocutória irrecorrível de imediato. As partes devem aguardar o momento oportuno. O momento oportuno é o juiz proferir a sentença, a decisão definitiva. Artigo 893, parágrafo 1º. Lembre-se da uniformidade do prazo recursal. Sempre 8 dias. Todos os prazos recursais, 8 dias. Com exceção do recurso extraordinário para o STF, 15 dias. Pedido de revisão, 48 horas. E embargos de declaração, 5 dias. Eu tenho a última peculiaridade dos recursos, o efeito devolutivo. Em regra, os recursos trabalhistas são recebidos apenas no efeito devolutivo. Efeito suspensivo não existe em regra. No dissídio coletivo, o juiz pode conceder o efeito suspensivo. E no dissídio individual? Dissídio individual, ele deve ser intentado via ação cautelar. Ação cautelar a ser distribuída, segundo a melhor doutrina, no Tribunal Regional do Trabalho. Então lembre-se aqui, ação cautelar, isso aí está lá na súmula 414, tem um. Lembre-se também do seguinte, decisão liminar, reintegração, foi indeferida a liminar, na sentença, cabe o quê? Recurso ordinário. Foi indeferida em decisão interlocutória, cabe o quê? Impetração de mandado de segurança. Já já a gente vai cantar musiquinha. Aqui eu quero que os senhores lembrem-se também da audiência trabalhista. A audiência trabalhista, em regra, ela é una. O juiz chama as partes, apregou as partes e deve fazer o quê? A primeira proposta de conciliação, obrigatória. Caso as partes celebrem o acordo é irrecorrível. As partes somente podem impugnar via ação rescisória. Súmula 259 do TST. Na audiência, quem deve estar presente? Empregado e empregador. O empregado deve ser... O empregado deve ter conhecimento dos fatos. E ele deve ser empregado também. O preposto da empresa, ele deve ser empregado e ter conhecimento dos fatos. A empresa, então, se faz substituir pelo seu preposto. Preposto esse que deve ser empregado e ter conhecimento dos fatos. E a outra parte, reclamante. Reclamante deve estar pessoalmente, independente da presença dos advogados. O advogado é dispensável, tem que lembrar aqui do jus postulandi. Se o empregado não comparece, a reclamação é arquivada. Se ele não comparece 2 vezes, acontece o quê? A perempção provisória. Assim como acontece a perempção provisória, se ele não voltar para reduzir a termo a sua reclamação trabalhista distribuída verbalmente. Então lembre-se aqui, as partes devem estar presentes, independente do seu advogado. Questão de provas, ultrapassada a provas, encerrada a instrução processual, o juiz poderá abrir às partes o prazo de razões finais. E depois eu tenho a segunda proposta de conciliação também obrigatória. E logo em seguida o juiz profere a sentença. E da sentença nós vamos interpor o recurso. Já já eu vou cantar a música dos recursos, mas antes disso lembre-se da execução. A execução trabalhista, o que é importante aqui? Execução trabalhista se inicia de ofício pelo juiz. Pode ser iniciada de ofício pelo juiz. No agravo de petição, falando de execução trabalhista, o que é mais importante eu lembrar? O agravo de petição deve delimitar matéria e valores. Sobre agravo, lembre-se também agravo de instrumento. Hoje eu tenho depósito de 50% do recurso que eu queria destrancar como depósito recursal para o agravo de instrumento. Maravilha, doutores? Para encerrar, então, vamos rapidinho cantar a música dos recursos trabalhistas que eu preparei para os senhores. Vamos lá? Sem perder tempo? Então vamos lá. Agora os recursos nós vamos ver. A parte recursal você vai ter que aprender. Numa sentença pode haver omissão. Nesse caso, use os embargos de declaração. Mas se a sentença não te favorecer, preste atenção, você terá que recorrer. Obedeça ao prazo, não seja retardatário. Em 8 dias, recurso ordinário. Se o juiz negar o seguimento,
pode interpor o agravo de instrumento. Diferentemente do processo civil, você vai interpor se o recurso não subiu. Se a denegação for na horizontal, pode interpor o agravo regimental. Pará, pá, 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 pá. Pará, pá, 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 pá. Se você já não tem mais nada em vista, pode interpor o recurso de revista. São requisitos para o seu conhecimento, a transcendência e o pré-questionamento. Se a matéria for constitucional, vamos recorrer para o Supremo Tribunal. Lá em Brasília, terra de mercenários, em 15 dias o extraordinário. Se o problema for na execução, pode interpor o agravo de petição. Lembre-se bem, prestem muita atenção, não é possível na fase de liquidação. Pará, pá, 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 pá. Bom, pessoal, essa é a musiquinha aí dos recursos trabalhistas. Espero ter contribuído aí no exame que os senhores estão prestes a fazer. Vão todos com bastante fé e eu tenho certeza que o resultado será positivo. Vão todos com Deus, uma boa prova, uma boa sorte e encontro os senhores na segunda fase. Um abração.